Temos de fazer um programa sobre isto também. Vê lá se já estamos em direto outra vez, Jorge. Como é que eu sei? Bom, eu julgo que já nos está a ouvir e desta vez espero que esteja a ouvir melhor. Eu fiz aqui uma jogatana para ver se resolvimos o problema do som. Bom, vamos começar. Temos 3 temas para hoje. O Brexit, a reforma da zona euro e também tentar perceber o que significa a visita do presidente Xi Jinping, outra vez consegui dizer bem o nome, a Portugal. O Joaquim, há bocadinho, quando começámos na primeira tentativa, estava a explicar que o problema da zona euro tem de esperar pela resolução do problema do Brexit. Joaquim, o que é que isto quer dizer exatamente? A zona euro, neste momento, o que discute é Norte-Sul, ou seja, como é que se evita que o Sul viva à custa do Norte. Ora bom, este Norte-Sul vai ser alterado pelos 2 outros temas para tratar hoje. Vai ser alterado por que acontecer no Reino Unido, Sim. mas também vai ser alterado por aquilo que for a estratégia chinesa para a Europa. E, portanto, isto significa que vamos entrar naquilo que se pode designar como uma crise de Gramsci. Sim. O antigo já não funciona. Sim, e mas o o novo novo ainda não nasceu. Ainda não nasceu. Mas deixe-me primeiro centrar na questão europeia. Há bocadinho o Joaquim estava a tentar explicar que a reforma da zona euro, e já agora para quem não está por dentro destas matérias, o que está em causa na reforma da zona euro são 3 pilares. Criação do sistema europeu de proteção de depósitos, sistema europeu comum à zona euro, a criação de um orçamento único para a zona euro e, finalmente, a transformação daquele mecanismo de apoio às economias numa espécie de Fundo Monetário Europeu. Aquilo que o ministro Mário Centeno, o presidente do Eurogrupo, como sabe, não se entende um e outro, não é? Mas aquilo que existe um Centeno Tuga e um Centeno Presidente do Eurogrupo. Aquilo que o Centeno Presidente do Eurogrupo disse ontem foi que se tinha conseguido resolver o problema da reforma da zona euro. É só a parte relativa ao mecanismo de apoio. Mas eu perguntava ao Joaquim, sabendo nós que isto é apenas uma pequena parte, o Joaquim estava a tentar explicar que o resto das reformas vão ter que esperar pela resolução do Brexit. Vão todos esperar pela tal resolução da crise onde o antigo já não funciona e o novo ainda não nasceu. Mas nós estamos a caminho da gestação do novo. Isto significa que os referenciais tradicionais, que são os que vêm do passado, perderam validade do mesmo modo que o mundo antigo deixou de existir. Sim. Em parte porque a sua evolução provocou a situação atual. Aconteceu assim nos outros períodos de hegemonia, quer na Holanda, quer depois com a Inglaterra. Também foi o próprio exercício da hegemonia que criou as condições que destruíram esse poder hegemónico. Agora, o poder americano também entrou em crise pelo seu próprio sucesso. Isto é, eles foram fazendo o que queriam até que de repente descobriram que aquilo que tinha construído, afinal, não era o que queria. Espera, para isso é absolutamente decisivo o papel do Trump. Porque o Trump não é só ignorante, ele é, sobretudo, incompetente. Porque aquilo que ele quer fazer não vai conseguir fazer e vai ter uma situação completamente diferente. Porquê é que isso é muito importante para a Europa? Porque o mais fácil é fazer um fundo monetário. Isto é, um esquema de corrigir os desequilíbrios das balanças de pagamentos, neste caso, os desequilíbrios das dívidas públicas dos Estados, por transferências entre entidades bancárias. Coisa completamente diferente é ter um orçamento comum. Claro. Porque um orçamento comum significa que tem que ter políticas comuns. É verdade. Ora, a Europa E tem de haver um governo europeu central a decidir essa política financeira. A Europa só pode ter essas políticas comuns e o correspondente orçamento comum quando clarificar o papel do Reino Unido e quando clarificar o papel da estratégia chinesa. Deixa-me perguntar aqui ao Jorge. Tu também partilhas da opinião de que isto foi uma mini-reforma, ainda não é uma reforma completa, porque faltam os outros pilares. Eu acho que é o início de uma... Não sei porque é que estás a chamar mini-reforma, porque ela é uma reforma... Foi só um dos pilares dos 3 em causa.
eu talvez fizesse a reflexão, e como o Joaquim chamou incompetente ao Trump, Sim. E de facto. eu vou tentar explicar ao Joaquim que ele pode não ser totalmente incompetente. Então, Não sabe é porquê. Não sabe é porquê. Eu estive a ler a imprensa americana, como é que a imprensa americana olhou para o Brexit. E há dois, enfim, referiam-se a dois países, os Estados Unidos da América e a Austrália, que não percebem sim. porque é que o Reino Unido está basicamente dividido e aterrorizado com a ideia do Brexit, sendo a quinta economia do mundo. Ora, isso leva a uma reflexão que pode ser interessante, que é, os Estados Unidos vão precisar de ter mais uma economia, ou duas ou três, aliadas, para fazer face ao poder crescente que já perceberam que a China tem no mundo. E, portanto, a fragmentação da Europa não é provavelmente a razão, não é que o Trump queira a fragmentação da Europa só por si, é porque com a fragmentação da Europa ele pode mudar o sistema todo de alianças para fazer face àquilo que ele considera que são os perigos dos novos poderes que estão a surgir no mundo. E, portanto, vai fazendo esta divisão, porque a imprensa, que é muito mais trumpista, muito mais de direita ou mais de conservadora, está, no fundo, a apelar, a fazer a pergunta que os britânicos não fizeram. Mas o Reino Unido livre da burocracia europeia é um Reino Unido pior ou melhor do que hoje? Sim. João, deixa-me só dizer uma coisa. Olha, para quem está a dizer que desta vez o som não melhorou e que há problemas de som, olha, isto está resolvido o problema do som. Eu vou-lhe dizer qual é que é o problema. É que tem havido problemas com a própria aplicação do Facebook. Portanto, olha, eu em relação a isto já que eu não consigo fazer mais nada. Já resolvemos o problema inicial e neste momento, como mostrei aqui, o som está a funcionar bem. Bom, mas estava eu a dizer que, portanto, há aqui um movimento que nós temos de ter algum cuidado na reflexão. Sim. Porque pode ser relevante, que é o facto de aquilo que o Reino Unido sempre representou na Europa, que foi uma economia, uma ideia de economia mais livre, mais descentralizada, mais liberal, vai-se perder e vamos entrar numa economia muito mais centrada no eixo franco-alemão. Que é mais social-democrata / mais socialista do que é mais social-democrata, mais social-democrata, e que ela própria, por essas condições, e aí é que por isso é que eu digo que não há mini-reforma, eu acho que o que pode estar a acontecer é que esta Europa vai ter que entrar em regimes de transferências, porque é uma Europa que percebe que tem que, para manter a sua identidade, se quisermos, social-democrata, tem que fazê-lo, não pode hesitar sobre isso. Sim. Jorge, mas deixa-me fazer uma pergunta, já fiz ao Joaquim. Joaquim dizia que vamos ter que esperar pela resolução do Brexit para perceber quando é que depois... Não, mas é que o Brexit não está resolvido, porque o Brexit, e o Joaquim tem toda a razão, o Brexit é a fratura do sistema político europeu em toda a sua estrutura e a sua essência. E a pergunta é se estão todos preparados para que isso aconteça. E por isso é que os americanos chamam ao atual Brexit, chamam de Remain Minus. É ficar com menos. Sim. E ainda dizem que é ficar com menos. Porque eu quero só dizer, então vocês ficam ligados à Europa, não participam nas decisões. Os americanos querem mesmo a Inglaterra fora daqui. E vocês pagam menos. E vocês não se querem transformar numa economia competitiva, livre da burocracia europeia, livre dos regulamentos, livre da interferência dos Estados em todas as suas mais variadas vertentes. Portanto, esse é um problema que a Europa vai ter que confrontar. E depois também não nos podemos esquecer que Theresa May, acho que o grau de popularidade, não é o grau foi feita uma sondagem e só 16% dos ingleses é que estão de acordo com este acordo. Portanto, vejam, nós temos que perceber o que é que isto... Mas cresceu o número dos que não querem Brexit, Jorge. Cresceu o número, mas o problema é que só 16% é que estão de acordo. Pois. Então quer dizer que este acordo
não serve a maioria dos ingleses. Então, assim, mas então querem voltar atrás no Brexit, ou seja, voltar um bocadinho à ideia do Joaquim, não pode haver Brexit, ou então vamos ter que melhorar o Brexit. Mas o que é que isso significa melhorar o Brexit? É que significar melhorar o Brexit, perder o mercado comum europeu, isso é óbvio que significa uma reorientação total da economia inglesa, que provavelmente as corporações inglesas não estão preparadas para aceitar isso. E, portanto, o espaço, quando os Estados Unidos e a Austrália insistem que não percebem como é que a quinta economia do mundo não está aterrorizada com uma coisa que é, mas vocês têm o mundo todo, porque é que estão preocupados com a Europa? Eu volto a insistir nisto porquê? Porque nós temos uma visão eurocêntrica, ou seja, para nós estamos a ver a Europa como um continente, como diria, com o que gera os valores, se quisermos, da sociedade democrata, os valores ocidentais, e gera, no fundo, a economia de crescimento. A verdade é essa. Os americanos não estão a ver assim. Os americanos estão a ver de forma muito diferente. E quando diz os americanos, é os americanos que entenderam que perderam nesta globalização. E nesta globalização, a verdade é que a Europa estava a ganhar terreno. Portanto, a Europa na China e os Estados Unidos na China mudou muito. Sim. Seja, a Europa estava a ganhar mais cota de mercado, digamos assim. A Europa estava a ganhar mais cota de mercado na China. Sim. E, portanto, a chegada do presidente chinês à Europa é um bom indício. Mas eu já não falou ao Xi Jinping. Eu queria ainda pegar no Brexit. Joaquim, esta semana, o advogado-geral que funciona junto do Tribunal de Justiça da União Europeia e cujas decisões são em 80% seguidas pelo Tribunal, veio dizer que não era preciso muita coisa, bastava os britânicos dizerem assim, afinal, não queremos esse acordo, queremos ficar, já podiam ficar, porque o acordo ainda não foi subscrito pelas duas partes. Isto é mais uma porta que se abre para dizer à Inglaterra, olha, se quiserem ficar, têm aqui todo o caminho aberto? Do ponto de vista formal, o advogado-geral pronuncia-se a pedido. Isto é, houve um caso. Foi a Escócia. Uma queixa que é colocada para que o tribunal se pronunciasse. Isto é, digamos, o enquadramento formal. O enquadramento político isto é dito uma semana antes do dia decisivo da votação no Parlamento. Exatamente. Aliás, ainda ontem, a Theresa May sentiu-se na necessidade de dizer nós não vamos utilizar esse dispositivo. E, portanto... Se não fritavam no Parlamento. Esse dispositivo foi anunciado justamente para pressionar os britânicos. Neste momento, o que se discute na política inglesa é a possibilidade da reformação do sistema partidário com cruzamento de conservadores e trabalhistas, conservadores liberais, trabalhistas moderados, porque a divisão entre sair e ficar vai ser a divisão essencial para o período seguinte. Ora bom, quando estas crises de superfície revelam fraturas tão profundas, é a própria Europa que não se pode desligar desta crise britânica. E, portanto, vai utilizar a crise britânica para se reformatar internamente. Quer dizer, mas caso a Inglaterra decida mesmo sair. A Inglaterra não vai poder sair. É uma coisa que eu digo desde o primeiro dia. É verdade, o Joaquim diz isto praticamente desde a primavera deste ano. Mas é assim, a Inglaterra o que fez foi renegociar de forma diferente a sua presença na Europa. Para fazer face a uma sociedade que está dividida. Porque há aqui um tema que é comum neste momento à política internacional. E nós isto não nos podemos esquecer. Os políticos nacionalistas, não é os políticos nacionalistas, vamos pôr a coisa que era ao contrário. A globalização fez despertar o nacionalismo. Porque como a globalização não tem governo mundial, criou disparidades... Criou descamisados. Descamisados, disparidades e incongruências. E na ausência do governo mundial, e de acordo sobre essa matéria,
Então, uma coisa é fazer-se as Nações Unidas para a paz, para a guerra, Sim. percebe-se. Outra coisa é fazer-se umas Nações Unidas para definir políticas públicas relativamente a pensões, a saúde e a educação. Exatamente. Ora, a Europa não conseguiu fazer isso. Portanto, o que é que está a despontar em cada sistema político de cada país europeu? O problema do nacionalismo. Porque ele é real. Quer dizer, não é uma... Nós não podemos achar que os políticos nacionalistas despontaram agora porque lhes apeteceu. Eu deixa-me só acrescentar, porque houve um espectador que me sugeriu, perguntou porque é que nós não tínhamos falado das eleições em Espanha. Olha, está ali mais um ponto. Vamos ter que falar do Vox e da entrada. Está relacionado com isto que o Jorge está a dizer. Tem a ver com o que o Jorge está a dizer. Tem a ver com o que o Jorge está a dizer, precisamente. Jorge, esta entrada do Vox no Parlamento de Andaluzia, uma região que os socialistas governavam há 40 anos, tem algum significado, em tua opinião? Tem o significado que nasceu um novo eleitorado, que é o eleitorado que começa a não compreender, porque há uma coisa que é fascinante, Andaluzia era a origem de Filipe González. Sim. E Filipe González teve sempre um carinho especial na política da distribuição de recursos para a Andaluzia. Mas os andaluzes estão a descobrir que aquilo afinal não os tira da pobreza. E, portanto, o que está a aparecer é os andaluzes estão a ver, mas afinal nós não estamos a sair da pobreza. Então o que é que os andaluzes fizeram? Vão votar num partido que, de alguma forma, vem dizer, bom, agora a gente vai explicar qual é a origem deste problema. E a origem deste problema são um conjunto de políticas... De imigração e tudo mais. Porque nós, vamos ver, as elites cometem sempre em todas as épocas políticas o mesmo erro, que é distanciarem-se do povo. Ou seja, o problema que é das elites, que é a ter atenção ao que o povo quer, quando as elites se divorciam do povo, é o próprio povo que faz mudar as elites, porque vai dizer assim, então, mas vocês não estão a perceber qual é o nosso problema? O nosso problema é segurança e falta de emprego. Não, mas espera lá aí, mas não há nada disso, porque nós continuamos a ter um regime, não, as pessoas sofrem com isso. Cada vez que alguém lhes vai dizer, olha, eu vou resolver o teu problema, as pessoas reagem naturalmente e apoiam esses partidos. Portanto, nós não podemos nunca... A política tem um fascínio que é... A política tem por trás sempre uma essência, tem sempre uma componente ideológica, mas depois tem uma componente que é fascinante, que é o político que esquece o que é a ideologia e diz, bom, eu vou resolver o problema que eu tenho pela frente. E esses são os políticos que fazem a diferença. Esta entrada do Vox no Parlamento de Andaluzia, é expectável que isto se transforme num fenómeno nacional em Espanha e não seja apenas na Andaluzia? Como é expectável que a Frente Nacional em França tenha cada vez mais peso, como é expectável que o jovem Macron não tenha percebido que a estrutura que introduziu no sistema político francês era uma estrutura sem raízes e, portanto, à primeira ventania foi-se o macronismo. O apoio. Não é? Bom, não tem que ser uma crítica ao Macron. Não tem. É uma evidência da política que as coisas são assim. O Camilo há pouco dizia Andaluzia é governada pelos socialistas há 40 anos e agora aconteceu este partido de extrema-direita que saiu do Vale dos Caídos e apareceu logo pujante. Mas o Salazar esteve à frente do país durante 42 anos. Sim. E quando caiu, apareceram flores completamente diferentes. Isso não quer dizer que sejam eficazes, que sejam consistentes. Okay. Porque o tal partido de extrema-direita em Espanha, o Vox, a primeira proposta que apresenta é acabar com as autonomias. Ora bom, isto é uma proposta que é popular no sentido que enche o olho do povo. Mas é impossível voltar atrás. Só que não é realizável. É o mesmo esquema dos ingleses saírem. Eles podem dizer que querem sair, só que não é realizável. Porque as raízes da economia britânica, mesmo tendo moeda própria e nunca tendo entrado no esquema do euro,
mesmo tendo várias exceções dentro da estrutura da União Europeia, essa economia já tinha laços vitais na sua ligação com a Europa. Vamos imaginar este cenário. O Parlamento chumba o acordo da senhora May, que ela fez com Bruxelas. Não há segundo referendo. O Governo diz que não vai utilizar a porta deixada entreaberta pelo Tribunal de Justiça. Como é que a gente pode dizer que a Inglaterra não sai? Eleições. E se não houver eleições? Chegarmos ao dia 29 de Qual é o março grande e eles quiserem problema? fazer Não uma há Bem, eleições, não há governo. Mas é um tema. Qual é o grande risco que tem a sociedade inglesa? E que, obviamente, as elites estão a ficar preocupadas. É que não sabem o que é que pode o Partido Trabalhista trazer. Porque um risco, há quem diga, os americanos estão a ler, tentar ler muito a literatura americana para perceber um bocadinho como é que eles olham, porque é importante perceber do outro lado do mundo. Que eles dizem assim, o Brexit é uma dor de cabeça ao pé de um pesadelo que é a Itália. Portanto, não sei porque é que estão a preocupar muito com o Brexit, porque a Itália tem um problema muito mais grave. Mas a Itália não é um problema. Eu já vou dar a minha opinião. Pronto, mas a ideia deles é essa. Agora, qual é o tema que tem com as propostas de Corbyn? O problema é a fuga de capitais que vai acontecer no Reino Unido. Pois, porque ele é demasiado à esquerda. Mas é demasiado à esquerda e, portanto, não há solução dentro do sistema político relativamente ao não. Porque se o não for traduzir a chegada a vitória eleitoral dos trabalhistas, há um conjunto de conservadores que vai ter que explicar porque é que deixou que isso Então que vocês isso são capazes de nos explicar porque é que há pessoas como o Boris Johnson, o próprio ministro que negociou aquele acordo, e o Sr. Mervyn King, que é só o antigo presidente do Banco Central da Inglaterra, a dizerem coisas como é melhor termos um hard Brexit. O que é que passa pela cabeça desta gente? Da mesma maneira que alguns comandantes militares portugueses, percebendo o que era a situação militar durante a Guerra Colonial, optaram por, depois de terem defendido o regime, atacar o regime. Ou seja, quando se percebe que o futuro não é a continuação do passado, e voltamos à tal crise do tipo, o antigo já não funciona, mas o novo ainda não nasceu. Neste intervalo, há muita gente que muda de sítio. E o que acontece nesses Boris Johnson é a mesma coisa que acontece com o Trump na América. O Trump é, de facto, uma caricatura de todos os erros juntos. É verdade. Mas não quer dizer que não haja muitos eleitores americanos que acreditam nesses erros e que pensam que, se isso fosse executado, os seus problemas desapareciam. E aí vamos outra vez à política e ao problema do povo e das elites. A questão não é as elites divorciadas do povo ou incapazes de interpretar o povo. O problema é o que é que as elites fazem para explicar ao povo o que é que pode ser feito. Nós podíamos designar o nosso regime político como um regime das oportunidades perdidas, isto é, já passou por várias oportunidades ao longo destes 40 anos. E passou ao lado deles todos. Hã? E passou ao lado deles todos. E perdeu-os todas. Claro. Claro que depois há uma explicação que é os banqueiros corruptos, as nacionalizações e as privatizações. Esse tipo de explicações só servem para esconder a questão mais importante de todas, que é, na oportunidade estratégica, perderam-na. E já tivemos várias. E estamos a ter outra. Quando agora os jornais escrevem Portugal passou a pertencer à Rota da Seda, eu acho isto divertidíssimo, porque ao primeiro foguete vai toda a gente atrás para ver onde é que está a Romaria. Não, essas coisas têm de ser trabalhadas com cuidado. E, de facto, a China vai ser extraordinariamente importante para Portugal. Mas não por coisas que acontecem hoje. São coisas que aconteceram séculos atrás.
E hoje, os chineses, curiosamente, quando escrevem sobre Portugal, uma das coisas que referem é como é que um povo tão pequeno teve uma expansão tão importante. Mas essa expansão importante não é por aquilo que os portugueses contam aos chineses, é por aquilo que os chineses veem pelos sítios por onde passam. E quando nós olhamos para o período do Império Português e dele só extraímos a existência da CPLP, esquecemos de valorizar a coisa mais importante, é o que é que nós fizemos nesse Império. Porque isso é que é o indicador da qualidade portuguesa. É isso que os chineses querem ver. Porque querem perceber como é que nós fizemos, na altura em que estão eles próprios a fazer uma expansão. E acha que eles vão conseguir fazer isto nos territórios que têm influência portuguesa ou aí vão precisar dos portugueses? Claro, não é vão precisar de portugueses. Então. Vão utilizar portugueses. Porque precisar de portugueses, porque não há mais ninguém que seja capaz de fazer, não. Há mais quem que seja capaz de fazer. O problema é fazer bem e a preço baixo, de facto, os portugueses estão no primeiro, na primeira zona. Já percebeu, estamos a falar dessa visita do Presidente Xi Jinping a Portugal. Ó, Branca Crisóstomo, já agora deixa-me só dizer, ela está muito chateada porque nós estamos aqui, ela diz que a Theresa May traiu o povo do Brexit. E diz que pergunta assim: nacionalismo é um problema? Ser patriota, amar o seu país é um problema? Branca, eu acho que não percebeu o argumento aqui. Ninguém está aqui a condenar, estamos a fazer uma análise, pura e simplesmente. Você pode gostar do Brexit, ótimo. Nós estamos aqui, nós não gostamos do Brexit, mas não estamos a dizer às pessoas que isto é apenas um entendimento único. Em relação ao nacionalismo, nem sequer fizemos qualquer análise, nem qualquer juízo de valor. E sobretudo, já agora, quem anda para aqui a dizer, então já estão a chamar a extrema-direita? Olha, é assim, nós não estamos nessa discussão. Só queremos perceber se o político espanhol vai mudar, quanto à do Vox ou não. É isso que estamos a analisar. Quanto a nomes e chavões, olha, eu deixo isso para quem está desse lado. Mas em relação ao Vox, ser de extrema-direita, são eles próprios. É verdade, dizem isso. Assim. É verdade. Não. Nós não estamos preocupados com isso porque eles autoqualificam-se assim. A nossa preocupação é fazer uma análise em relação às consequências que isto pode vir a ter. Mais nada. Eu agora vou entrar numa parte filosófica aqui para no fundo complementar aqui um raciocínio do Joaquim. O homem procura a eternidade e depois descobre com o tempo que não é assim que morre. Se nós repararmos, por exemplo, vamos olhar para os trabalhadores do Val do Ave, para os trabalhadores da zona e o Joaquim sabe bem, da zona da reparação naval, se quisermos, de Setúbal, e vamos olhar para o trabalhador chinês e paquistanês e pergunta-se a esses 4 trabalhadores o que é que eles gostaram mais na globalização e na europeização de Portugal. Que eles ganharam postos de trabalho. Não é que eles ganharam postos de trabalho e eles perderam. Nós perdemos. Pronto. Agora vamos imaginar que vamos nós para a política e dizemos a culpa disto tudo é dos paquistaneses. É da globalização e da abertura do mundo à China. O que é preciso é barreiras alfandegárias, o que é preciso é isto, aquilo e aquilo outro. Então o mundo passa a ter outro problema para resolver, que é o mundo mais pequeno porque não tem troca comercial. E isso é que os sistemas políticos estão todos a ir atrás, porque como houve estes desequilíbrios, o professor Cavaco Silva ainda hoje é acusado de ter destruído o emprego na agricultura e a frota pesqueira. A gente olha assim, mas a agricultura hoje é altamente produtiva, tem uma baixa, quer dizer, tem um nível de ocupação de mão de obra, não é de mão de obra intensiva, é muito mais capital intensivo, mas tem uma produtividade que não tem nada a ver com o salário miserável que tinham os trabalhadores rurais no 25 de Abril. Mas hoje, em termos de pessoas de esquerda, que dizem, não, o professor Cavaco deu cabo da agricultura, e eu penso assim, mas nós às tantas temos que parar e também olhar um bocadinho para a história e ter memória. Ora, o que é que isso significa? Significa que esta tensão dos sistemas não tem governo. E não tendo governo, é natural que despontem políticos populistas. Boris Johnson tem a solução para o Reino Unido. Se tivesse a solução para o Reino Unido, provavelmente tinha sido eleito. Não, ele está a aproveitar-se de uma situação específica do Reino Unido, que é
e nós assistimos, que é não compreender a centralização da decisão numa burocracia europeia não eleita, que esse é que é o problema, dominada nos corredores através da Alemanha e da França, e o Reino Unido ficar sempre fora de tudo isto. Isto não é compreensível para o Reino Unido, portanto não é compreensível para uma parte significativa da população. Não foi por isso que eles entraram na União Europeia. Mas o que é que a União Europeia se transformou? Também a União Europeia vai ter que refletir. E por isso é que o Joaquim tem toda a razão, que é assim, calma, porque o Brexit é a reforma da Europa. É a própria Europa que vai descobrir, eu ter um clube e de repente alguém diz, olha, eu vou sair do clube. Então, mas vai sair do clube porquê? Porque as regras com que eu entrei deram resultados que não me agradam muito. Mas que resultados? Olha, a maneira como vocês decidem, a maneira como vocês tomam... Não batas na mesa que se ouve tudo calado. E isso é um problema seríssimo. É assim, alguém no clube não está de acordo com as regras com que entrou. E portanto diz, não, agora vou sair. Mas vais sair, mas queres continuar a vir aos jantares. No fundo é isso. Pois, tem que vir aos jantares. Então, olha, para vir aos jantares vais ter que continuar. E então ele diz, pois, mas nesse caso eu tenho um problema, porque no meu país eles já não me deixam ir ao jantar assim. Vocês têm que pensar. E a pergunta é, qual é o político que vai agora enfrentar? Porque, vamos lá ver, o Reino Unido pode mudar, mas foi uma Europa que negociou. Esta Europa que negociou pode dizer, não quero negociar mais nada. E pode pôr esse argumento em cima da mesa. Ora, esse argumento resolve o quê? Resolve a divisão ainda maior do Reino Unido. E então os europeus vão ter que repensar se vale a pena extremar ainda mais as posições para, no fundo, depois ter que recuar. Oh, Jorge, mas o problema é que tu corres aqui é um risco gravíssimo, que é, se tu facilitas demasiado a vida aos ingleses, depois há outros que vão pedir a mesma coisa. E qualquer dia não tens a União Europeia. Não vão pedir porque não têm as mesmas circunstâncias. Ou seja, o problema britânico, que é irresolúvel, é que a parte que quer continuar na Europa, para poder continuar, gera a fragmentação do Reino Unido. É o problema da Irlanda do Norte em relação à República da Irlanda. Mas é depois, logo a seguir, o problema da Escócia. E, portanto, o sucesso do Brexit é a explosão do Reino Unido. Joaquim, já agora acredita que se o Reino Unido, se a Inglaterra sair, acredita que a Escócia vai pedir um referendo para continuar na União Europeia? Isso é inevitável. E como é que a União Europeia vai responder a isso? Não vai ter de responder porque essa situação não vai acontecer. Isto é, não se vai chegar a esse ponto. Antes da Inglaterra, do Reino Unido, poder sair, vai ter de passar pela crise política deste governo que cai. Okay. Porque os apoios que tem da Irlanda do Norte já declararam que o acordo que foi negociado é inaceitável. Mas isso ainda complica mais as coisas, porque se houver eleições ganha o Partido Trabalhista e aqueles senhores já disseram que não estão dispostos a apoiar isto. Mas por isso é que podemos ainda passar por uma fase mais longa em que o próprio sistema partidário britânico se vai alterar. Agora, não esqueçamos de que ponto partimos para ter União Europeia. A União Europeia era um dispositivo para acabar com as guerras na Europa. Sim. Só que as guerras na Europa existiam porque a Europa tinha impérios. Joaquim, E a Europa tinha impérios. Mas a guerra da Jugoslávia já não havia impérios, Joaquim. Quando a Jugoslávia entrou em ebulição já não havia impérios e houve uma guerra. Às portas da Europa. É uma guerra civil. Atenção, isto não é uma guerra internacional. Foi assim que começou a primeira, não é? É uma guerra interna. Agora, acabar com a guerra na Europa porque os europeus tinham impérios e aqueles que não tinham império queriam ter império. Porque a Europa teve impérios porque as suas nações de origem eram demasiado pequenas para se poderem sustentar. E isso é que deu a expansão europeia. Hoje, esses impérios europeus já não existem. O único império possível na Europa é a própria União Europeia. Só que não está constituída como império.
não é modelo que já não se tenha ensaiado na Europa ainda na Idade Média. Sim, é verdade. Com Roma e com outros impérios. Bom, Mas Não correu a bem. questão da escala, para não chamarmos império ou federação, a questão da escala é decisiva para os ingleses, para os alemães, para os franceses, para os italianos, para os portugueses. Ora, agora, a escala portuguesa, quando tinha império, é uma coisa. Sem império, a escala portuguesa é o quê? Precisa da Europa. E só vale para fora da Europa, por exemplo, para a China, mas também para os Estados Unidos, quando foi caso disso, só vale pela sua presença na Europa. E, portanto, nós estamos a discutir pormenores de teoria política sobre a soberania e o direito dos povos a escolherem o seu destino, têm tudo isso que quiserem. A realidade efetiva das coisas mostra que tudo o que quiser falar sobre soberania pode falar. aliás, não todos, conta. nós temos, muito rapidamente, já muito passámos o rapidamente, tempo. temos que nos lembrar que todos os povos que no século XX e no século XXI decidiram fechar sobre si mesmo, Sim, ou seja, ter a tal soberania, sim. tornaram-se povos miseráveis. Verdade. Portanto, não vale a pena. Vamos lá ver, o mundo cresceu. Não é a solução. Não é a solução. A solução é reencontrar um sistema político que responda de forma diferente ao que gera Esses esta problemas globalização, estes problemas. Agora, não vale a pena é voltarmos aos modelos anteriores, porque os modelos anteriores têm sempre uma lógica de romantismo, que é vamos voltar a ter a soberania, mas soberania, o Salazar, quando falava das mulheres, era estudar o quê e para quê. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A soberania, o quê e para quê. Mas não venham dizer que estamos a defender o machismo, está bem? Não, mas era o que se contava na altura, é que quando perguntaram, as mulheres estudaram, era o quê e para quê. Agora, em relação à soberania, estou um bocado igual. Vale a pena ler a entrevista do atual Ministro dos Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que é uma entrevista muito equilibrada, sobre a relação de Portugal com a China e com a Europa, em que ele diz tem uma expressão que eu acho que é fantástica. Nós nunca nos podemos esquecer que as alianças de Portugal são históricas. Nós temos alianças históricas de séculos. Nós temos que ter relações bilaterais com a China e vamos ter que as tornar mais ainda frutíferas. Mas nunca podemos perder de vista quem é que num período longo da história esteve próximo de nós. Isso é muito importante. Temos um governo que nessa matéria percebe que uma coisa é a entrada da China no jogo mundial, também levou a que eles tivessem que participar em Portugal, e portanto isso faz sentido, mas também Portugal percebe e a Europa percebe que é um jogo que tem que ter aqui sempre um certo equilíbrio. Bom, foi o Think Tank desta semana. Percorremos a Europa, fomos aos Estados Unidos e ainda demos um salto a esta componente chinesa. Deixe-me só explicar porque é que eu lhe disse há bocadinho. de Espanha. E ainda falámos de Espanha, é verdade. Esta semana foi No Vale dos Caídos. No Vale dos Caídos. Saiu de lá. Branca, veja lá. Saiu de lá uma Vox. Saiu de uma Vox, sim senhora, do Vale dos Caídos. Branca, como vê, não temos nada contra o Vox. Quem se autoqualifica do sistema de direita são eles. Bom, deixe-me só explicar-lhe muito rapidamente porque é que eu há bocado dizia que a Itália não é um problema para mim. Eu acho que o grande problema da Europa é o Brexit. A Itália não é por duas razões já. Vá estudar o sistema de governo italiano e veja o que é o orçamento italiano. O orçamento italiano não é como o nosso, não é uma lei. E portanto eles dizem assim, os objetivos são estes, e a gente vai cumprir. E portanto qual é a minha previsão? É que a Itália vai fazer o mesmo que fez Portugal e que fez a Grécia. Disse que não ia fazer, mas cortou despesa na mesma. E portanto a Itália vai fazer a mesma coisa, que sabe que tem muito a perder. Mesmo para o final, é só dizer ao Mo Oscar que isto que aqui está não é whisky, é chá. Ok? Ficamos por aqui. Voltaremos na próxima semana, com muita probabilidade à quinta-feira. E antes de me despedir e dizer que se você é seguidor da Cor do Dinheiro Programa Matinal, encontraremos amanhã às 8 da manhã. Para o final mesmo, olha, vou-lhe pedir por um gosto de fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve a mais lado nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã. Que deixar da Escócia.